Olá pessoal, meu nome é Fernando, sou professor da Rede Estadual de Minas Gerais, a disciplina de História na cidade de Salinas. Bom, estava dando uma olhada no concurso da Secretaria de Educação do Estado da Bahia para professor e encontrei, o edital e dei uma olhadinha aqui nos conhecimentos gerais para o concurso para professor, né? Então hoje eu quis apresentar para vocês aqui o início dos estudos referente às diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro, né, e as implicações na organização do sistema de educação brasileiro, tá bom? Que é o primeiro tema aqui que aparece dentro dos conhecimentos gerais do concurso, ok? Então preparei um materialzinho aqui que queria compartilhar com vocês, ok? Então vou aqui na apresentação dos slides e eu usei aqui para essa apresentação as ideias do Saviani e do Libani, né? Que eles propõem reflexões sobre as tendências pedagógicas, mostrando as principais tendências, né? Claro, pessoal, que de forma bastante sucinta, mostrando basicamente as diferenças entre elas, não aprofundando tanto, levando em consideração o concurso, né? A abrangência dos vários conhecimentos. Então, vou focar aqui numa coisa mais básica, né? Para a gente entender cada uma delas e saber diferenciar, ok? Então, basicamente, eles apresentam as tendências liberais e as tendências progressistas, né? O que seriam cada uma delas? As liberais. Então, a liberal não tem nada a ver com algo aberto ou democrático, mas com uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual, ok? Então essas são, daqui a pouco eu vou apresentar todas elas, mas essa é a ideia geral sobre as tendências liberais de acordo com o Saviani e o Libani, ok? E as tendências progressistas, né? Ela parte de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação, e é uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo, ok? O desenvolvimento e a popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista. Então aqui a gente já tem as bases do conhecimento progressista e das tendências liberais. Agora vamos conhecer quais são elas, né? Quais tendências são essas. Dentro das tendências liberais, temos a tradicional, a renovadora progressista, a renovadora não diretiva, que é a escola nova, e a tecnicista. Dentro das tendências progressistas, temos a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos histórico-crítica, ok? Na verdade, a crítica social dos conteúdos ou histórico-crítica. Pessoal, então agora a gente vai conhecer cada uma dessas tendências, observando as principais características, ok? A função do professor e do aluno e qual é sua direção. Então, a tradicional foi a primeira a ser instituída no Brasil por motivos históricos. Nessa tendência, o professor é a figura central e o aluno um receptor passivo, pessoal. Um receptor passivo. Então, o professor é a figura central e o aluno um receptor passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas, pessoal. A repetição de exercícios com exigência de memorização. Então, o método de aprendizagem é essa: repetição e memorização. O professor é a figura central e o aluno é passivo, um receptor passivo. Então, essa é a tendência tradicional. A renovadora progressista, ela traz outras ideias. Então, por razões de recomposição da hegemonia da burguesia, essa foi a próxima tendência a aparecer no cenário da educação brasileira. Então, ela caracteriza-se por centralizar no aluno. Então, já mudou. A outra era centralizada no professor. Agora, o aluno é a figura central. Ele é considerado um ser ativo e curioso.
dispõe da ideia que ele só irá aprender fazendo. Então, valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta e o estudo por meio natural e social. Então, aprender se torna uma atividade de descoberta, uma autoaprendizagem. E nesse caso, o professor é um facilitador. Então, veja bem, pessoal. No outro, o professor era a figura central e o aluno um receptor passivo. Aqui, na progressista, na renovadora progressista, o professor é um facilitador da aprendizagem e o aluno é a figura central. Na renovadora não diretiva, que é conhecida como a conhecida Escola Nova, idealizada por Anísio Teixeira, é um método centrado no aluno também. Então, mais um método centrado no aluno. A escola tem o papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica que com a social ou pedagógica. Ok? Então, a questão psicológica é muito importante. E para aprender, tem que estar significativamente ligado com suas percepções e modificando-as. Ok? Então, essa é a famosa escola nova. Então, centrada no aluno e tem a participação, a preocupação é com a parte psicológica e social ou pedagógica, ok? Na tecnicista, então, desenvolvida pelo Skinner, né? Que é um behaviorista, preocupado em estudar o comportamento humano. Então, neste método de ensino, o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos. Então, depositário passivo, que deve ser acumulado na mente através de associações. O professor é quem deposita, ok? Os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista na aplicação de manuais, sendo sua prática extremamente controlada, né? Então, articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem vigente, que é o capitalismo. Então, formando mão de obra especializada para o mercado, ok? Então, essa é a última liberal, ok? Última tendência liberal. Então, a gente conheceu as 4 tendências liberal: tradicional, renovadora progressista, renovadora não diretiva e tecnicista, ok? Cada uma com suas características. Agora a gente vai para as tendências progressistas, ok? Então, a primeira delas é a libertadora, também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire. Essa tendência vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido, onde, para esse, o saber mais importante é de que ele é oprimido, ou seja, terá uma consciência de realidade em que vive, além da busca pela transformação social, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica, passo a passo com sua organização de classe. Centraliza-se na discussão dos temas sociais e políticos. Então, o professor coordena as atividades e atua juntamente com os alunos, ok? Então, o professor coordena as atividades e atua juntamente com os alunos, ok? Nessa questão da luta de classes, nessa tomada de consciência. A libertária, ela procura a transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário, parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância se for possível seu uso prático, ok? Só tem relevância se for possível o uso prático. Então ele foca a livre expressão, o contexto cultural, a educação estética, ok? Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos e o professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno. Então o professor é o conselheiro e, apesar de apresentar os conteúdos, eles não são exigidos. E por último, a crítica social dos conteúdos ou historiocrítica, que era uma tendência que apareceu no Brasil ali nos fins dos anos 70. Ela acentua a prioridade de focar os conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Então é necessário enfatizar o conhecimento histórico. Ela prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. No caso, o professor é o mediador entre os conteúdos e alunos. O ensino-aprendizagem tem como centro o aluno, ok? E os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Ok, pessoal? Então, as progressistas são essas 3. Libertadora, do Paulo Freire,
A libertária, que busca o uso prático, e a crítica social, a história crítica, que busca o conhecimento histórico e a luta pela democratização da sociedade. Pessoal, após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, a LDB, de 96, ideias como a de Piaget, Vygotsky e Vallon foram difundidas, né, tendo uma perspectiva sócio-histórica. Pessoal, dentro lá dos conteúdos, a gente vai dar uma olhada na pedagogia da educação e vai conhecer um pouco das ideias do Piaget, Vygotsky e Vallon também, ok? E para finalizar nossos estudos aqui a respeito das tendências pedagógicas, os professores devem estudar e se apoiar nessas tendências, ok? Que devem servir de apoio para a sua prática pedagógica. No entanto, não deve se usar apenas uma delas, né, de forma isolada. Deve-se procurar analisar cada momento, né, e cada uma e olhar se convém, né, qual delas vai ter a maior eficiência e qualidade naquele momento, ok? De acordo com a situação que surge. Se surge uma nova situação, você pode observar uma tendência e tentar utilizá-lo de acordo com a necessidade daquele momento. Então hoje em dia, existe uma mistura dessas tendências, ok? Então a gente busca o que está mais adequado para aquele momento. Então essas considerações finais e a base de informações para esse estudo foi o Brasil Escola, está disponível nesse site. A autora foi a Jennifer Fogaça, graduada em Química. Espero que essas informações possam colaborar aí para os nossos estudos aí no concurso para professor da Bahia, ok? Então eu vou tentar gravar mais conteúdos e a gente vai conversando e adequando, ok? Um abraço, até a próxima.